Olá, meus alunos, né? Mais uma vez estamos aqui junto, né? É um prazer estar com vocês novamente. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre José, né? Sou professor, né? Da FACICA, Faculdade de Ciências e Tecnologias, e eu vou ministrar para vocês essa disciplina à distância que é Educação Ambiental, começando com introdução e conceitos básicos de ecologia. A ecologia é é um estudo do ambiente, da nossa casa, quer dizer, do nosso planeta, as relações harmônicas e as desarmônicas entre os seres vivos, as mudanças climáticas e impactos ambientais causados pelo homem, ou alguma alteração, como por exemplo, né, a aceleração, né, do aquecimento global. Então, né, trabalhando com alguns conceitos em ecologia, nós vamos ver que ecologia significa do oikos, significa casa, e logo saber. Então, quer dizer, o estudo da nossa casa, da nossa relação com a nossa casa, seja ela harmônica ou desarmônica. Quando nós falamos, né, em ecologia, nós partimos lá de átomo, né? Os átomos vão se unir para formar moléculas. Essas moléculas, né, vão se organizar em organelas celulares. Essas organelas celulares, o conjunto de organelas celulares dentro de uma membrana plasmática vai dar origem a uma célula. Um conjunto de células vai formar um tecido, os tecidos vão formar os órgãos em conjunto formam aí os sistemas, que junto vão formar aí os organismos. Esses organismos formarão uma população, um conjunto de população vai formar uma comunidade. Depois, né, essas comunidades formam um ecossistema e nós vamos ter um bioma, como por exemplo Cerrado, Mata Atlântica, né, e o deserto. Então, nós começamos aí de uma estrutura microscópica e partimos para o macro, quer dizer, até a biosfera, por exemplo, que é a região onde é possível a existência de vida no nosso planeta. Então, com alguns conceitos básicos. Fatores bióticos. Os fatores bióticos são representados pelos seres vivos do planeta. Tudo que tem vida é um fator biótico. E quanto aos fatores abióticos, nós falamos, né, que são aí os seres inanimados, quer dizer, o que não apresenta vida. Água, matéria-prima, minério, ar, solo, né? Então, tudo isso são seres abióticos, quer dizer, que não apresentam vida. Quando nós entramos no conceito maior aí de população, nós falamos aí que uma população é um conjunto, né, de uma espécie vivendo em grupo, por exemplo, né, uma alcateia, né, um grupo de lobos, né, uma população de zebras, uma população de rinocerontes, uma população de elefantes. Isso é o que define a população, conjunto de seres vivos da mesma espécie. Quanto à comunidade, é quando nós temos aí um conjunto de população vivendo no mesmo local. E aí nós vamos ter o quê? Uma comunidade, né? Então, diferentes populações pertencentes a um conjunto de espécies de plantas e animais que coexistem dentro de determinadas combinações e condições ambientais. Ao falarmos de ecossistema, nós estamos falando, né, que é o termo, né, utilizado para definir um grupo de seres que habitam um determinado local. Quer dizer, a região onde aquele grupo vive, o ecossistema. Ok? As relações entre eles, entre essas populações, e a interação dessas comunidades com o meio em que eles vivem. Quanto ao bioma, o bioma, né, é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, como por exemplo o cerrado, que vai ter as suas características, né,
marcantes como árvores com casca mais grossa, né, e troncos tortos e muitas gramíneas. O deserto, né, com a ausência, ou pouquíssima quantidade de água, né, as savanas, né, nós temos Mata Atlântica, Floresta Amazônica, então todas elas têm as suas características. E isso forma aí, né, um bioma. Por exemplo, Mata Atlântica, nós vamos ver que nós temos uma abundância de água, árvores, né, mata fechada, uma diversidade de vegetais e de animais muito grande. Já os cerrados, nós vamos ter aí pequenas gramíneas, né, como por exemplo braquiária, né, capim, gordura, árvores isoladas, né, não vai ter uma mata fechada, vai ser árvores aí grandes com troncos tortos e casca grossa, e você percebe que as folhas dessas árvores ela tem uma cutícula maior, mais espessa, para impedir a perca de água devido ao período de seca em uma determinada época do ano. Já a caatinga, né, é aquela região que nós vemos muitas cactáceas, né, árvores secas, né, sem folhas, e a ausência de água, né, aquela falta de água, aquela escassez, né, exagerada de água. Já a savana, né, nós conhecemos aí, né, a savana africana, por exemplo, que vai ter uma característica parecida, né, com o cerrado, porém, né, ela vai ter aí árvores maiores, né, vai ter uma diversidade maior de seres vivos. Quanto à biosfera, o que seria a biosfera? A biosfera nada mais é do que, né, um local onde é possível existir a vida no planeta. Né? Quanto mais alto for na atmosfera e mais profundo no oceano. Então, toda essa região, né, que é possível existir a vida no planeta, ela é chamada de biosfera. Existem, né, relações harmônicas e desarmônicas. Vamos ver algumas relações desarmônicas. Relações harmônicas. As relações harmônicas nós temos como, por exemplo, o comensalismo, onde podemos observar, né, na imagem o tubarão, né, e atrás do tubarão nós temos aí os peixes piloto. E esses peixes piloto, né, eles vão indo atrás comendo o que resta da alimentação do tubarão. Então eles não causam nenhum prejuízo ao tubarão e consomem o que resta da alimentação do tubarão. Então quer dizer, o peixe piloto se beneficia com o resto do tubarão, mas não traz nenhum prejuízo e nenhum benefício para o tubarão. Então isso é chamado de comensalismo. Quanto ao mutualismo, mutualismo é uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos são beneficiados pela interação, né? Como mostra a imagem, né? Uma abelha fazendo a polinização, levando o pólen de uma folha, de uma flor a outra, isso ajudando na reprodução dos vegetais. Em compensação, a abelha ganha o alimento, que seria o néctar, certo? Então, isso é um exemplo aí de mutualismo. Quanto a relações desarmônicas, nós podemos falar de predatismo. O que seria o predatismo? Por exemplo, nós temos a presa e o predador. Né? Como nós estamos vendo aqui, né? Um guepardo, né? Que acabou de, né, pegar aí um alce, né? Como sua presa. Então, quer dizer, ele vai ter a presa que vai servir de alimento para o predador. Então, isso é uma relação desarmônica. Parasitismo também é uma relação desarmônica, onde nós temos, né, por exemplo, aí os ectoparasitas, pulga, piolho, carrapato, que vai ficar na superfície do animal, e também nós vamos ter aí os endoparasitas, que vão ficar aí no interior do animal, por exemplo, malária, um protozoário que fica na corrente sanguínea, né? É um parasita, é um endoparasita, né? A solitária, que fica no intestino do parasitado, é um indivíduo, né? É um parasita endoparasita, ok? Assim como Ascaris lumbricoide e outros vermes, né? Como que habitam o interior do ser parasitado.
Quanto ao nicho ecológico, o nicho ecológico a gente pode falar, né, que seria a importância daquele ser vivo no meio ambiente, o papel que ele desempenha no meio ambiente, certo? Então, por exemplo, o tamanduá-bandeira. Então, qual que é a importância ambiental dele? Ele controla a população de formigas. Então, quer dizer, a importância dele é muito grande, porque senão as formigas viram pragas e acabam, né, com os produtores, que são os vegetais. Então, quer dizer, o nicho ecológico tamanduá-bandeira é controlar a população de formigas, certo? Habitat. Habitat é o local onde uma espécie específica habita. Nele se encontram todas as condições necessárias para uma existência do indivíduo. Nós temos habitats aquáticos e habitats terrestres, né? Então, o habitat é onde o ser vai conseguir existir, sobreviver e reproduzir. Quanto à teia alimentar e cadeia alimentar. Na teia alimentar, nós temos aqui uma teia alimentar aquática, nós temos os fitoplânctons, que são os produtores, o crio, né, que vai ser aí um consumidor primário, tendo um pinguim como consumidor secundário, né, se alimentando dos crios, e, né, a foca se alimentando aí de pinguins. Então aqui nós temos uma cadeia alimentar. A gente pode observar que ela é linear, quer dizer, ela não tem ramificações. Isso é o que define uma cadeia alimentar. E depois nós temos os decompositores, por exemplo, quando essa foca morrer, ela vai entrar em putrefação. Então nós temos os seres que vai fazer a decomposição, os micro-organismos que vão realizar a decomposição desse ser, né, topo de cadeia. Aqui nós já temos não é mais uma linha, é uma rede, né? Várias cadeias alimentares se uniram. Nós temos vários produtores, vários consumidores primários, vários consumidores secundários e os topos de cadeia. Então nós temos aqui, quando nós falamos, nós vimos aqui os pássaros, eles vão ter uma diversidade de alimentos, né? A cobra, por exemplo, vai ter aí anfíbios, pequenos mamíferos, aves. Então, isso vai diversificar, né, a alimentação, a alimentação dos seres, dos predadores. Quer dizer, então isso é o que acontece aí dentro de um ecossistema, certo? E quando um desses indivíduos desaparece, entra em extinção, toda essa teia alimentar ela é desequilibrada. Aí ocorre um desequilíbrio ecológico. Quer dizer, começa a causar problemas, porque algumas espécies de vegetais aumentam em número, alguns animais aumentam em número também, virando pragas. Então, tudo isso é importante. Cada um tem o seu papel aqui e são de extrema importância. Pessoal, do mais é isso. Né? Nós nos encontramos sexta-feira às 7 horas, em reunião no Google Meet, para a gente sanar dúvidas. Tá certo? Fiquem com Deus. Até mais.